Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Boa noite, Paracatu. Vamos lá. Boa noite, Paracatu. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui. A gente começa agora mais uma das nossas mesas, Acessos Alargados, com o Sérgio Abranches, Andressa Marques. Tem gente de Taguatinga aí, ou foi impressão minha, assim? Tem Brasília aí? Tem Brasília. Brasília, levanta a mão aí. Muita gente de Brasília, que alegria. Eu sou alagoana, mas moro em Brasília, minha segunda casa. Então, muito feliz também de estar aqui com candangos, que também, né, vieram construir Brasília, que estão aqui em Paracatu. E também com o Jefferson Tenório, que eu sou tenório também. Eu fico brincando que nós somos os tenórios da diáspora, que a gente se encontra nas feiras. Então, a gente passa agora a palavra para vocês. Sérgio, vamos começar? Boa noite. Olha, acessos alargados é um tema que fala muito de perto para mim, porque tem a ver com a minha história de vida, de um lado, e de outro lado tem a ver com o meu último ensaio, que vai sair em breve, chama-se A Terceira Margem do Ipiranga, a formação do país e do seu povo. E eu tenho... Quando eu li os dois livros, eu fiquei o tempo todo pensando como é que foi a minha trajetória nessa história da ação afirmativa. E eu, desde muito cedo, eu fui, como um homem branco, exposto ao único, né? O único preto que tinha na minha vizinhança, que era um amigo meu, ele era aceito porque ele era bem vestido, porque ele conhecia todas as tendências do Rio, etc., e o irmão dele, que era retinto, era discriminadíssimo. E eu achava aquilo um absurdo, achava horroroso. Quer dizer, você não pode tratar dois irmãos de forma tão desigual. E depois, como professor na UNB, eu tinha um único aluno negro que constrangia o resto da sala, que não queria falar sobre relações raciais porque ele estava presente. Então, eu nunca tive dúvida de que a gente precisava de resolver esse problema seríssimo que eu via no Brasil. Quando eu ia eu era repórter, eu financei a minha vida na faculdade como repórter. Quando eu ia para Taguatinga, para Cidade Livre, sobretudo, né, no começo,
Aí eu via mais negros, mas na cidade o único negro que tinha era porque no comecinho de Brasília, esses meus primeiros 5 anos em Brasília, foi da fundação da inauguração da cidade, a gente tinha uma espécie de utopia da igualdade, porque as residências eram todas do Estado, elas eram distribuídas de acordo com o tamanho da família. Então, as famílias maiores recebiam as unidades com mais quartos, independentemente da situação social ou da cor. Mas isso não durou muito tempo. De repente, todos eles sumiram, porque os mais ricos compravam essas unidades deles, eles voltavam para cidades satélites, chamadas de satélites não por acaso. Quando eu tive que sair do Brasil e acabei indo para os Estados Unidos, aí eu vi qual era a importância de você ter um movimento negro forte e um processo de decisão política, de criar os acessos alargados, né? E o que eu fiz agora, a reflexão que eu fiz foi, alguns países como os Estados Unidos tiveram um momento constituinte. Quer dizer, você teve uma revolução, a Revolução Americana, eles se livraram dos colonizadores, mas eles eram todos parte dos colonizadores, né? os que prevaleceram, os brancos hegemônicos, e eles fizeram uma definição tão abstrata dos direitos, que aí lá nos anos 60, muito tempo depois da criação do Estado americano, o movimento de direitos civis conseguiu alargar a definição de povo. É diferente do Brasil. O Brasil teve vários momentos constituintes. E aí a gente pode ver como é que... Porque nós tivemos várias constituições, né? E aí a gente pode ver como é que foi a definição do povo. Há um povo, que é o povo real, que tem os indígenas, tem os negros, tem os brancos, que fazem os brancos pobres, né? e os donos das plantações, né? Os escravocratas. Mas tem um povo institucional, que é o povo que a Constituição considera que é aquele que tem direitos. E se você pega os momentos constituintes do Brasil, a formação do Império, quando o Brasil se torna independente, depois a Primeira República, depois a Segunda República, né? As ditaduras menos, mas no começo do governo do Vargas, ele fez uma Constituição que consagrou o direito do voto da mulher, feminino, né? Mas nunca foi aplicada, porque não tinha eleição, né? Então, teve ali um pequeno alargamento do povo institucional, mas não foi suficiente. Só em 88 é que a gente tem, então, uma definição mais ampla de quem é o povo institucional, né? Uma definição de direitos que claramente tinha que ser aplicado aos negros também, com uma política de ação afirmativa, as cotas. E nas cotas, aí eu fui o único. Na verdade, eu fui um dos 2 únicos. No lugar onde eu dava aula na pós-graduação, eu e o Carlos Razenbaum, que era um colega meu sociólogo, que era um homem branco, argentino, de olhos azuis e louro, mas que escrevia sobre racismo, fomos os únicos que não aceitamos assinar o manifesto contra as cotas. E que nos batemos o tempo todo a favor das cotas, e o absurdo de sociólogos, antropólogos, assinarem um manifesto dizendo que não, a cota discrimina, ela não discrimina negativamente, não positivamente, né? Então, a minha vida toda foi... Eu, na época das cotas, além de não ter assinado o manifesto, eu era colunista da Veja, escrevi várias colunas defendendo as cotas, e era uma voz assim, só eu e a Miriam Leitão éramos vozes que defendíamos, no mundo branco, as cotas raciais. E aí, quando eu vejo hoje os festivais que a gente pode fazer, né, Jefferson, com uma mesa assim, onde o homem branco é a minoria verdadeira, né? E às vezes nem está na mesa, aí eu digo, puxa, as cotas deram certo, né? Trouxeram para esse universo letrado, bem educado, da faculdade, e que se consideram no direito de escrever livros, né? como agentes da sua própria vida, da sua própria história. Esse foi um sonho realizado para mim. Então, essa mesa aqui é a mesa em que eu realmente estou muito bem, muito confortável nela, porque eu vejo não tenho a menor dúvida, 2 filhos da cota, 3 filhos da cota aqui, né? Em igualdade de condições comigo.
Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. É um prazer retornar a Paracatu. Estou muito, muito feliz. Estive aqui em maio para participar do Sempre um Papo. Foi um momento super especial. Realmente, eu fiquei contando os dias para voltar para o festival. Eu fui muito bem recebida e acolhida pelo povo de Paracatu. Gente generosa. Lotou o Museu Histórico Municipal numa noite de frio. Então, eu fico, de fato, muito feliz de estar aqui novamente. Cumprimento todas as pessoas de Paracatu na figura, por exemplo, de uma pessoa muito querida que eu conheci naquela ocasião, que é a Rose Bispo, que está por aqui, a gente já se encontrou várias vezes, liderança quilombola lá do Quilombo do Pontal, muito querida, e também do foi meu professor no cursinho pré-vestibular, Alexandre Gama, que estava aqui ontem, e deu uma aula maravilhosa de história para nós, e nos ensinando muito. Professor, boa noite. Que bom que revê-lo aqui, sobre a história de resistência, as histórias, né, que não são contadas e que dizem mais do seu povo do que a história oficial que está nos livros. Então, foi uma aula maravilhosa. Obrigada, professor Alexandre. E aí, no Sempre um Papo, eu tive essa felicidade, dessa coincidência, né, de estar aqui falando do meu romance pela primeira vez, né, assim. Eu sou uma romancista estreante, então, para mim, estar nessa mesa também, estou nervosa, estou. Também é uma honra. Cibele, uma querida também, a gente tem esse espaço ali de cidade que habitamos juntas. Ganhei o livro dela agora no meu aniversário em julho, falei, olha, já está aqui na fila. O Jefferson também, um escritor que eu admiro tanto, e o Sérgio também, Abranches. Então, para mim, uma honra. Obrigada, e o Felipe Aracatu pelo convite, e aos curadores também. Mas é isso, Paracatu a gente tem... tivemos esse momento. Também tenho que dar uma boa noite muito especial para os estudantes do Instituto Federal, que estavam lá naquele dia, e foi tão bacana. Hoje eu já encontrei estudantes aqui, vieram falar comigo, e é muito especial também encontrar leitores, que é uma experiência nova na minha vida, e reencontrar também leitores, e também o pessoal do Colégio Dom Eliseu, que também esteve lá no dia, e que, né, tiveram, assim, tão queridos, a estudante. Eu estou até vendo ela daqui, que eles fizeram um sorteio do livro, estava lá, então foi tudo para mim muito bacana naquela experiência. O nome da mesa, né, Acessos Alargados, como o Sérgio estava falando, eu fui uma das primeiras cotistas aqui da Universidade de Brasília. Eu sei que muitas pessoas de Paracatu estudaram lá. A gente teve aí uma história grande de muitos trabalhadores paracatuenses que foram também trabalhar na construção de Brasília. Ouvi muitas histórias de pessoas que foram andando para Brasília para trabalhar. A minha família materna também, minha avó foi também para Brasília caminhando, saiu do Nordeste do Goiás, uma cidade chamada Damianópolis. Então, o meu romance, ele trouxe uma proposta de falar de algumas construções de uma família negra nessas duas histórias, digamos, que eu trouxe no romance, né? A história dos trabalhadores negros que foram construir a cidade de Brasília, uma cidade que quem conhece sabe que ela é projetada e marcada fortemente pelo racismo ambiental. Então, é uma cidade com um racismo socioespacial. Então, quem mora, né, no plano piloto, que é o aviãozinho, a classe média, funcionários públicos, enfim, e os trabalhadores que foram para lá cheios de sonhos e construir também as suas vidas, enfim, acabou a construção, e foi uma construção que não foi fácil, tinha tempo para ser entregue, então eles deram tudo que eles tinham, que eram seu corpo e sua mente, trabalharam muito, faleceram em canteiros de obras, não tiveram a sua história reconhecida até, né, hoje, de certa forma, quando a gente tem acesso a essa história oficial da cidade, dos grandes engenheiros, quem foi projetar. E essas famílias perduraram e cresceram na cidade, né? Elas têm as suas histórias lá, na cidade, por exemplo, de Taguatinga, que é onde eu nasci e fui criada.
Então, quando eu já estava lá e fui, né, das primeiras cotistas da UNB, eu fiz o primeiro vestibular com cotas na UNB em 2004, fiz 3 para passar no terceiro, no curso de letras, na graduação. Então, no segundo período de 2005, eu estava lá com muita coisa acontecendo, era um debate completamente inovador, falando do nosso país racista, como conhecemos. Então, a UNB ela foi muito pioneira mesmo. Então, foi uma universidade que, a partir da autonomia universitária, ela aprovou as cotas e teve um grupo de estudantes que foi crucial para que isso acontecesse, chamado Enegrecer. Então, a gente tem intelectuais aí, como Ana Flávia Magalhães Pinto, Ana Flauzina, professora da UFBA, que foram cotistas desse grupo. Aliás, eram ativistas desse grupo, elas não eram cotistas, elas já estavam na universidade como estudantes, e que se organizaram. Então, eu cheguei nesse momento, né? E que muitas coisas estavam acontecendo. O Sérgio falou do Manifesto do 113, que foi um manifesto de muitos intelectuais brasileiros publicaram contrário à adoção das ações afirmativas no Brasil, com o principal argumento de que isso era uma importação de um problema racial que não era nosso, que isso traria uma divisão racial para dentro do país. Então, isso é 2006, isso é muito novo. E eu tinha ali 18 para 19, e a gente ficava assim, nossa, aí a gente fazia uns debates, ficava, mas o que está acontecendo? E esse pessoal, e a gente, tipo, grandes, né, intelectuais, artistas, mas a gente só quer estudar, a gente não entendia, era então, foi algo que me marcou profundamente, não tinha como ser diferente. Era, né, de fato, ali. E eu via quem eram aquelas pessoas que tinham disputado muito, né, para que eu estivesse lá, e eu me chamava muita atenção. Teve um encontro de estudantes negros em 2005 também, eu era caloríssima, e participei, e eles eram jovens, e eles eram brilhantes, e eles eram atuantes. Então, essas pessoas me cativaram, né, por suas histórias e sua presença, e isso, né, ser uma pessoa que viveu aquilo muito jovem e foi pioneira, me marcou. Passei, né, fiz mestrado na UNB na área de literatura, fiz o doutorado também na UNB na área de literatura, e aí, como também você sempre é a primeira, aí você foi das primeiras cotistas, depois você foi das primeiras que entrou no mestrado, aí você foi das primeiras que entrou no doutorado. Então, as pessoas sempre queriam, né, essa coisa da gente ter sido muito observado, quem tirou nota boa, se teve evasão. Eu sempre era chamada para falar sobre as cotas raciais e tudo, né? E eu falava, não, mas será que para sempre eu vou ser cotista? E eu não sabia que ia me marcar tanto, a ponto de, né, já madura, já adulta, eu ter encontrado uma matéria para ficção, né? De ter pensado, o livro tem 2 narrativas, uma no passado, que é em terceira pessoa, que é no final dos anos 50, início dos anos 60, com os trabalhadores que foram construir Brasília, e outra narrativa paralela que acontece, que é mais contemporânea, em primeira pessoa, falando justamente desse cadinho ali, dessa vida desses primeiros estudantes, né? Então, eu tive essa percepção de pensar essa construção da cidade acontecendo em 2 momentos diferentes. Então, essas famílias negras, elas construíram, sim, a nossa cidade. E me pareceu que eram, de fato, né, os estudantes cotistas, herdeiros desses construtores iniciais dessa cidade, né, que deram de tudo para viverem os seus sonhos ali, né? E aí a construção nasce disso, e também foi um reencontro, até que eu sempre falei, tem essas coisas, né, também no meu trabalho como pesquisadora, também ativista, e aí essa coisa de, será que eu sempre vou ser cotista? Então, quando eu encontrei e escrevi esse romance, eu fiquei feliz, que eu sempre vou ser cotista, sempre vou ser uma egressa dos temas de cotas, e que bom que eu encontrei matéria nisso e consegui trazer para a ficção uma partezinha de um período em que eu, com os meus olhos, vi aquelas pessoas construindo algo novo. É muito bom ouvir a Andressa por vários motivos, mas por um motivo mais específico ainda, porque aos 18 anos eu escrevi uma novela à mão, né, em folhas de ofício. Não tinha dinheiro para ter computador em casa, né, e não tinha lan house ainda na época. E aí escrevi uma novela chamada O Perdão do Destino, né,
Podem rir, gente. Assim, eu sei que é ruim. E eu acho que o destino me perdoou por ter escrito essa novela. Enfim, eu estou um pouco com essa palavra assim no próximo livro que eu estou escrevendo, mas voltando a Andressa, a história do Perdão do Destino era sobre a formação de Brasília. Olha só a loucura, né? Assim, só contextualizando, aos 18 anos eu não era um leitor, assim, não gostava de ler, eu escutava muita música, mas os livros estavam longe, mas eu era muito noveleiro. E na época, o que eu mais gostava de ver eram as novelas das 8, e na época eram as novelas dos imigrantes italianos. Então eu fiz uma novela em que os imigrantes italianos foram para Brasília e construíram a cidade de Brasília. Assim, alienação assim no último grau, assim. Aí teve que vir a Andressa e me dizer: é assim que faz, Jefferson. É desse jeito aqui. Enfim, eu tenho essa novela guardada a 7.000 chaves. Eu não sei o que eu faço com ela, se eu queimo ou se eu continuo guardando assim para me lembrar da vergonha que foi escrever esse livro. Mas, enfim, estou muito feliz de estar de volta a Paracatu, nessa experiência nova de ser curador, né? Como diz o Walter Hugo, disse, você é curador agora, você cura as coisas, né? Mas, enfim, eu acho que também passa um pouco por isso, assim, né, de a gente construir uma programação que contemple, né, tudo que a gente quer discutir e que também seja importante para quem vem assistir. Então, foi pensado com muito carinho. E estar aqui também ao lado da Andressa, do Sérgio e da Cibele, né, a Cibele que agora virou minha parente, né, Cibele Tenório. Enfim, vamos dominar o mundo, né, Cibele? E como o Sérgio disse, né, nesse período do início, né, das cotas, houve esse levante, né, de intelectuais brancos, né, e que se levantaram contra, né, fizeram abaixo-assinado, né, e as pessoas mais lúcidas da época, né, fizeram, como o Sérgio e a Miriam, né, de fazer essa defesa, né, das cotas. Muito também porque não se entendia, né, e se utilizava um discurso também que era um discurso de importação dos Estados Unidos, né, e que não daria certo na realidade brasileira, porque a gente precisava, antes de tudo, melhorar o ensino básico, e aí a gente vai colocar gente despreparada na universidade, né? Enfim, toda essa lenga-lenga para dizer que a gente não podia entrar na universidade, né? E aí as cotas se mostraram, né, um programa muito bem sucedido, que tem, obviamente, os seus problemas, né, mas a gente não pode utilizar casos, alguns casos em que houve problema nessa identificação, né, para invalidar todo um programa que, de fato, trouxe, né, um avanço nessa inclusão, né, de pessoas negras e periféricas na universidade. Antes disso, a gente tem o livro do Paulo Scott, né, acho que é importante dizer isso, né, com o Marrom e Amarelo, em que ele discute justamente um tema que é sensível e ainda difícil de ser discutido no Brasil, que é o colorismo, e quem é negro e quem não é, e como é que você faz essa identificação dentro de um país que é, enfim, muito diverso. Então, acho que é um primeiro momento, né, que o Paulo Scott corajosamente faz uma discussão, né, sobre as cotas especificamente, né, e tanto o meu livro quanto o livro da Andressa, a gente já está falando dessas pessoas na universidade, né, ou seja, como essas pessoas circulam na universidade. Para chegar nesse livro, no De Onde Eles Vêm, né, que é esse último romance, eu venho pensado num livro de ensaios, que se tudo der certo eu lanço no ano que vem. Eu comecei a entender que escrever teoria junto com ficção estava dando certo, né? Então eu continuei fazendo isso, fiz isso com o Avesso da Pele, né? Eu estava fazendo a minha tese e o Avesso da Pele, e agora escrevendo esse ensaio
já há algum tempo, e aí veio o De Onde Eles Vêm. Esse ensaio que eu tenho refletido e escrevendo, ele fala sobre a escrita e a leitura dentro de uma perspectiva do Atlântico Negro. Ou seja, como a leitura e a escrita chega para a população negra. Né? E eu estou falando da leitura e da escrita de ficção, de literatura. Né? Ou seja, como as pessoas conseguem ter acesso. E, a partir disso, eu pensei num primeiro capítulo, e que eu já tenho pensado nesse capítulo já há algum tempo, que é um capítulo que fala sobre a descoberta da leitura ou a história de um afogamento. E nesse capítulo, resumidamente, eu reflito que eu me tornei leitor a partir de um quase afogamento, né? Um afogamento real. Né? Aos 12 anos de idade, eu era morador de Copacabana, matei aula para ir para a praia, né? No tempo em que você conseguia sair da escola assim facilmente. Né? E aí, com a minha prancha de isopor quebrada, eu decidi que eu iria atravessar de Copacabana até Ipanema. Né? Para quem conhece ali a região sabe que é uma coisa meio estúpida de fazer, né? Mas eu decidi fazer isso. E aí entrei, né, no mar. Era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Né? Aí entrei no mar e aí comecei a remar, aquela coisa toda. Havia outros surfistas, né? Eu não era surfista, mas haviam surfistas profissionais, né, com suas pranchas, fazendo, não esse percurso, né, mas, enfim, pegando onda. E aí, obviamente, que quando eu cheguei já num determinado ponto, as ondas começaram a ficar muito altas, até que elas começaram a me jogar para as pedras, né, de um forte, né, sabe, tem um forte ali que divide as praias. E aí vieram 3 ondas, e aí eu fui para baixo e não conseguia mais, né, vir para cima. E eu lembro do momento em que eu desisti, assim, quando o meu corpo não aguentava mais fazer esforço. E aí eu desisti, e nessa desistência eu puxei o ar o máximo que eu pudesse e só esperei. Assim, né? E aí eu comecei a descer, uma espécie de desespero, mas ao mesmo tempo aceitando aquele momento, né? Até que eu senti uma mão me puxando, e aí era um surfista que me colocou na prancha e me levou até a beira da praia, perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim, né, com um susto e tal, e aí depois ele começou a me xingar, né, a dizer que ele não era babá, né, para estar cuidando de criança que estava, né, tentando fazer, enfim, loucuras. E aí, naquele momento, quando eu sentei na areia e olhei para o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. Né? Assim, eu ia para a praia todo final de semana, mas era um brinquedo para mim, o mar era um brinquedo. Né? E, naquele momento, eu senti raiva do mar, né? Porque era como se ele tentasse me matar. E ele deixou de ser um brinquedo para mim e passou a ser um abismo, um mistério, uma coisa um buraco preenchido de águas e que tentou tirar a minha vida. Né? E aí passou alguns anos e eu assisti um documentário da Martinica sobre os efeitos da colonização, e há vários depoimentos de moradores. E um depoimento específico que me tocou muito foi de um pescador falando da relação dele com o mar. Né? E ele disse que, em todos esses anos, ele tinha 20 anos já de vida de pescador, né? Ele perdeu algumas pessoas no mar, né? em naufrágios. Né? Mas que, mesmo assim, era preciso perdoar o mar, né? Para continuar entrando nele. E eu escutei eu vi aquele depoimento, e aquilo me tocou bastante. E aí, a partir desse momento, eu comecei a refletir sobre a minha relação com o mar, o quanto eu também tive que perdoar o mar para entrar nele novamente, né? O quanto eu não tinha me dado conta que eu era um corpo negro se afogando no Atlântico, né? E que, ao longo dos meus estudos, né, sobre a diáspora, sobre a descolonização, o quanto a diáspora negra teve que perdoar o Atlântico para continuar entrando nele, né,
por todas as atrocidades, né, que foram feitas também em nome desse mar, né? Mas uma fala desse pescador lá da Martinica, que também me tocou, depois dele de dizer isso, né, que é preciso perdoar o mar. É preciso perdoar o mar porque o mar é o mar, né? O mar não tem culpa de tudo que foi feito, né? Então, a partir dessa perspectiva, né, de você ter que... E eu não estou falando de um perdão cristão, que isso seja dito com clareza, né? Eu estou falando de um perdoar, de estabelecer uma nova relação com o espaço que te machuca, com o espaço que te agride. E é esse espaço acadêmico que está no de onde eles vêm, né? Ou seja, entrar nesse espaço que se torna hostil por natureza, não só para as pessoas negras, mas para todas as pessoas, porque é um lugar de disputa de poder, é um lugar em que a validação de conhecimento é, às vezes, bastante violenta para determinados grupos. Então, ao construir o Joaquim, né, que é esse personagem preto, que mora em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, que escuta Racionais MCs e que passa pelo sistema de cotas e já na primeira cena tem que lidar com a burocracia, né? Ou seja, uma secretária da universidade é que decide se ele vai ou não vai entrar depois de ter feito o vestibular, depois de apresentar a documentação. Ele ainda tem que provar que a documentação dele está correta. Ou seja, como a burocracia, esse espaço também de exclusão. Então, não é um livro sobre as cotas em si. É um livro sobre a permanência ou não desses cotistas na universidade, né? E a gente sabe, né, Andressa, o quanto é difícil permanecer na universidade e usufruir de tudo que ela pode oferecer para as pessoas que entram, né? E é também um livro, já me encaminhando para o final da minha fala, é também um livro sobre a perda e a conquista das origens. Então, acho que o título, o de onde eles vêm, já diz algo, né, sobre isso, mas não é também a origem dos cotistas, é também a origem dos professores, de onde eles vêm, né? E aí fica uma dica que eu já tenho dito já há muitos anos para autores brancos, que ainda falta na literatura brasileira um livro que faça uma análise honesta e profunda sobre a branquitude e sobre a herança da branquitude. Aonde os meus avós e bisavós brancos estavam, o que eles estavam fazendo, ou seja, que análise é essa que ainda não foi feita na literatura brasileira? Porque autores negros já têm feito essa reflexão sobre as origens há muito tempo. A gente está no divã já há muito tempo. A gente está refletindo, né, sobre as nossas origens, e mais do que isso, estamos inventando as nossas origens porque não temos acesso, né, a documentos que nos digam de onde a gente vem, né? Então, o de onde eles vêm é também sobre uma crítica também, né, a essa falta de reflexão da branquitude, que muitas vezes não faz essa reflexão porque joga, né, a reflexão para a população negra, mas a gente já tem feito isso há muito tempo, né? É isso. Acho que, falando em reflexão, Sérgio, eu queria te perguntar, acho que a gente poderia falar um pouco sobre, passados esses anos da implantação da política de cotas, que se mostrou muito bem sucedida, como que você vê os seus pares que se manifestaram no passado em relação às cotas, como eles se colocam hoje? Você percebe que existiu, por parte deles, uma autocrítica que tanto se exige, né, das esquerdas no Brasil? Como é que você vê, assim, dando um F5 em relação ao tema hoje? Pois é, uma parte se retratou e continua se retratando e fazendo um esforço para corrigir o seu erro de origem, né? Uma outra parte não.
E lendo os livros do Jefferson e da Andressa, eu me dei conta muito claramente de que continua não sendo fácil, quer dizer, não resolveu muita coisa ainda, né? Quer dizer, ainda tem muito a fazer, né? E que essa questão de enfrentar a branquitude e de tomar consciência da branquitude, né? Porque continua, no meu meio, o que eu mais discuto hoje não é nem mais as cotas, é o identitarismo, né? Que é uma forma nova, né? É um novo revestimento para o racismo, né? Você não pode ficar falando dessas coisas, porque isso aí é identitarismo, né? Como se não tivesse uma identidade hegemônica nesse país, né? Então, e a outra coisa por exemplo, o livro da Andressa, que começa na Construção de Brasília, que eu vivi, ela chama muita atenção. Qualquer pessoa que pegue um livro da história de Brasília e olhar as fotos da construção, vai imaginar que Brasília foi construída pelo Juscelino Kubitschek, por uns políticos e máquinas. Não tem as pessoas que, de fato, construíram Brasília, né? Elas ficaram fora das fotos e confinadas às cidades satélites, né? Então, Brasília, ela, na minha opinião, aquela branquitude dos mármores de Brasília, na verdade, é um monumento ao racismo brasileiro. É uma cidade que consolida, cristaliza uma visão do Brasil totalmente excludente, né? E você tem uma capital sem povo, porque o povo está afastado da cidade. Eu me lembro que uma outra situação que eu vivi em Brasília, eu voltei a Brasília depois como assessor de um ministro, na época do Plano Cruzado. E eu fazia parte da equipe que fez o Plano Cruzado numa outra... E aí nós passamos um dia inteiro enlouquecidos com a quantidade de telefonemas das pessoas, assim, com as perguntas mais óbvias possíveis, assim, o que eu faço com a mensalidade dos meus filhos, o que eu faço com o galpão que eu aluguei, coisas assim. E aí eu e o Pércio Arida ficamos até mais tarde, fomos almoçar num restaurante que tinha na torre de TV. E a gente tinha uma televisão mostrando, no Rio de Janeiro tinha fogo na rua, né? O povo estava na rua, botando fogo, quebrando e tal. São Paulo também. E aí a gente olhava Brasília, sem esplanada dos ministérios, nada. Nada. Era o Brasil sem povo, entendeu? Era exatamente o Brasil que construiu o Brasil, quer dizer, não o Brasil, que construiu o poder no Brasil, né? Um poder sempre restringindo o povo, sempre excluindo os negros, sempre excluindo as mulheres, né? E é muito engraçado, porque agora que a gente começa a fazer essas coisas legais, né, de botar ordem na casa, né, e dar acesso aos que têm direito, sempre tiveram direito ao acesso, de vez em quando vem umas pessoas para mim, assim, uns colegas escritores, assim, pô, Sérgio, você tem que levar esse problema lá nos festivais. A dificuldade dos homens brancos de publicar. Estão discriminando os homens brancos. Eu disse, pô, cara, depois de 5.000 anos, você queria o quê? Que a gente continuasse sendo os exclusivos? Pô, nós só estamos dando espaço que não era nosso. Na hora que a gente chegar no nosso tamanho, a gente vai parar de sentir isso, né? E a minha felicidade toda é da gente ter tido essa epifania de que, num determinado momento, a gente olhou e disse assim, nossos festivais são brancos demais. Onde é que estão os negros, né? E tem muito homem aqui, vamos trazer os negros, vamos fazer um festival paritário, pelo menos, né? Mesas assim. E isso tem sido pedagógico para o resto dos curadores do Brasil, viu? Os curadores brancos. Eles estão começando a chamar e começar a pensar um pouco nesse negócio que não dá para fazer festivais literários, falar sobre Brasil, falar sobre o mundo, falar sobre os sentimentos, falar sobre a sociedade só entre brancos, né? Então, eu ainda acho que falta muito, entendeu? Quer dizer, eu acho que falta um manifesto dos brancos aceitando a branquitude, dizendo, olha, nós fizemos identitarismo a vida inteira e agora não queremos que eles façam deles, entendeu? É isso.
Isso que o Sérgio falou agora dessa Brasília, que você olha e fica assim, totalmente anódina, nada acontece, né? É justamente desse incômodo das fotografias mesmo que o livro nasceu também, a construção, porque, junto com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é historiadora, professora da Universidade de Brasília, eu coordenei uma pesquisa chamada Reintegração de Posses Narrativas da Presença Negra, né, auxiliando ela com os estudantes, ela ficou em cartaz, ficou aberta, né, a visitação em 2019 no Museu da República, Museu Nacional, e também na Câmara Legislativa do DF, e também na UNB. Então, ela nasce de um incômodo dos estudantes que estavam fazendo o estágio final do curso de História no Arquivo Público do DF, e eles se depararam com fotografias, inúmeras fotografias dos trabalhadores negros, e não tinha nem datação, assim, quanto mais a identificação de alguns. Em contrapartida, as famílias dos engenheiros, dos arquitetos, dos grandes funcionários públicos estavam, né, referendadas, e também havia figuras proeminentes, né, um grande artista plástico negro que saiu do Rio de Janeiro e foi para lá acompanhar a equipe do Oscar Niemeyer, o cara que fez a estatueta o senhor que ele fez a estatueta do prêmio do Cine Brasília, né, do Festival de Cinema de Brasília, que é muito importante, participou de várias obras. O Leopoldo Sédar Senghor foi a Brasília, ali logo no começo, tinha fotografia dele também, sem nenhum nome dele, Grande Otelo também, em momentos ali no Cine Brasília. Então, nem eles tinham nome. Então, os estudantes falaram, então, vamos fazer uma exposição com essas fotografias. E aí a gente foi fazer um grande trabalho de catalogação desse material, fazer uma linha narrativa que fizesse sentido, apresentando para a cidade essa presença negra ali. E nisso tem uma história pessoal minha, que é a história do meu avô, que foi trabalhar na construção e morreu no canteiro de obras, logo no começo da cidade. Então, essa história do trabalhador falecido e que foi para lá e deu tudo até a sua vida, é uma história muito forte no imaginário da cidade de Brasília. Então, tem histórias sobre os enterros de uma maneira indigna dessas pessoas, porque a obra não podia parar e tudo. Então, a Ana Flávia, que é essa pessoa que também era do Enegrecer, minha amiga há muitos anos, como ela gosta de dizer, de quando a gente só tinha o passe estudantil no bolso, sabia da história e falou, a gente vai escrever sobre isso, vai escrever, vai pesquisar, vamos trazer isso, porque essa história que você não conhece também é a história da cidade, é também a história do seu avô, e é também a sua história. E foi nisso que eu fui fazer uma pesquisa muito intuitiva para saber um pouco mais da história desse avô, porque, de fato, a gente só sabia o nome, e o meu pai, ainda criança de colo, voltou para o sertão da Paraíba com a mãe dele, e não tínhamos laços com essa família paterna. Meu pai foi criado na família, minha avó, a mãe dele é uma mulher branca, e o meu pai negro. Então, ele era assim, além de tudo, cresceu totalmente apartado da sua identidade racial, assim, né? Quem era essa família? Então, para ele era uma coisa assim. Ele sempre falou desse pai que foi construir a cidade. Então, né? Era uma situação assim, uma lacuna familiar muito grande. Eu fui pesquisando ali de uma maneira muito, como eu disse para vocês, intuitiva, e acabei descobrindo muito mais do que eu esperava. E aí eu não vou contar, porque vocês vão ler a construção para descobrir como que eu conheci essa história, que envolve o reencontro dessa família, o reencontro dessa família paterna, que depois, né, ele faleceu, mas a mãe dele foi para Brasília, e nada mais, nada menos do que ela fundou um dos primeiros terreiros da cidade. Ela é uma Ialorixá, a minha bisavó Alta Maria de Jesus, na cidade de Ceilândia, que é uma das cidades mais negras do DF. Então, quando eu soube tudo isso, eu fiquei muito, assim, a gente ficou emocionado, mas também abalado, porque, assim, e aí isso dá a ver a história das famílias negras no Brasil. Que história é essa que, às vezes, nem a geração anterior a gente conhece? Então, que grande herança era essa que a gente tinha? E que, como assim eu não sabia que a minha bisavó era uma Ialorixá, uma mulher que trouxe um terreiro lá de Jequié, da Bahia, e foi levar lá para Brasília, no meio do nada, só tinha terra vermelha, poeira. E ela jovem. Então, de onde que ela trouxe isso, né? Quem foi essa mulher? Então, eu fiquei com aquilo, tinha já vontade, né? Sempre estive perto da palavra como pesquisadora, sou professora de literatura, mas escrever era um negócio que estava
escondido. E depois que essa família veio, todos os incômodos, as coisas que eu pesquisei também, eu trabalhei sempre com literatura escrita por mulheres negras, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, no doutorado, por exemplo, o Jefferson está aqui falando, eu estudei, por exemplo, os movimentos populares no pós-abolição, de como que as pessoas se organizavam entre elas, as pessoas negras no pós-abolição, para construir suas próprias bibliotecas comunitárias, suas escolas de primeiras letras. Eu adoro um editorial que eu encontrei na pesquisa, lá na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que é um editorial dos anos 10, no jornal A Voz da Raça, e que a manchete, gigante assim, a vitória do negro está no livro. Aí eu fico, gente, então assim, é uma história grande. E aí foi tudo se somando na minha cabeça, que grande lacuna, que grande ausência que essas famílias precisam vivenciar e que ferramentas elas encontram para construir-se, né, se construírem subjetivamente, terem um lastro de serem pessoas que foram lá e bateram pé, porque o Estado organizou todo mundo, o Brasil inteiro, para ir lá trazer a modernidade para o Brasil e construir uma cidade. E depois que terminou de uma maneira muito organizada, teve uma operação chamada Operação Retorno, que era assim, cheio de ônibus na rodoviária, e falou, agora vaza, não é para morar aqui. E essas pessoas foram lá para Taguatinga, foram lá para Ceilândia, foram para Planaltina e construíram suas cidades, então, sua vida lá. Então, a construção tem essa vontade de falar também dessas lacunas dessas famílias que têm um grande lastro cultural e também do conhecimento que formou esse país, mas sem conhecê-la, sem conhecer de fato. Então, é disso que trata um pouco o livro. Bom, já nos avisaram que o nosso tempo já foi, né? Então, eu como curador tenho a responsabilidade de manter aí o horário. Então, para fechar, né, rapidamente, o Joaquim, ele quando entra na universidade, e eu disse que é um processo também de perda momentânea, né, dessa origem, porque ele tem que cuidar da avó, né, que está chegando aos 80 anos e ela está com um Alzheimer, então tem um processo de esquecimento também. E, às vezes, ela esquece o Joaquim e confunde ele com o ex-marido que ela teve, aí xinga o Joaquim, né? Então, tem toda uma questão aí de esquecimento e memória. E aí o Joaquim entra na universidade e ele tem que lidar com um tipo de conhecimento que não dialoga com a experiência dele, a princípio, né? Então, ele é alguém que vive na periferia, que escuta Racionais, que é um leitor. Ele é um leitor de James Baldwin, ele é um leitor de Luiz Gama, é um leitor também de literatura ocidental. Então, ele chega na universidade e é exposto também a essa literatura branca eurocêntrica, como Homero, da Odisseia, né, Proust, James Joyce, né? E aí ele tem que ressignificar essas leituras, porque, ao mesmo tempo em que ele se encanta com essas leituras, são histórias que não dizem algo importante para a sua experiência. Então, é um jogo ali entre você se encantar com essas narrativas e, ao mesmo tempo, algo incomoda ao ler essas narrativas, né? E aí, só para terminar, tem uma cena em que ele precisa terminar de ler a Odisseia em versos do Homero para apresentar um trabalho no dia seguinte, né? E ele está na metade do livro, não aguenta mais toda aquela história. Aí ele desiste do livro e vai para o bar jogar sinuca com os amigos da quebrada. Aí ele chega nesse bar e aí ele joga uma partida e tal, e daqui a pouco ele se arrepende e diz, não, eu preciso voltar porque eu tenho que terminar um livro. E aí os amigos perguntam, mas que livro é esse tão importante, não sei o quê? Ele diz, é a Odisseia. Ah, mas o que é esse livro? E aí ele explica. Não, é a história de um cara que ele vai para a guerra, deixa mulher e filho, passa 20 anos guerreando, enfim, demora 20 anos para voltar para casa. E aí um dos amigos pergunta, mas por que esse cara demorou tanto tempo para voltar? Ele ficou preso? Né? E aí ele, não, é que ele conheceu lá uma feiticeira chamada Circe, e aí ele ficou nessa ilha, né, e tal. Aí o cara, mas que história terrível é essa, né? História ruim é essa, né?
E aí uma menina que está jogando sinuca com eles também pergunta, mas e a mulher dele? O que ficou fazendo durante todos esses anos, né? Aí ele diz, bom, ela ficou esperando por ele. E aí a menina indignada, mas ela ficou 20 anos esperando por esse cara? Ah, se fosse comigo. Né? Aí o Joaquim diz, não, mas tem um outro livro de um escritor irlandês chamado James Joyce, que escreveu Ulisses, em que a Penélope não fica esperando durante tanto tempo e começa a trair, né, o Ulisses. Né? E aí a menina essa diz, essa é das minhas. Né? Aí eu gostei. Enfim, é a tentativa do Joaquim tentar trazer, né, para a vida cotidiana esses romances, essas histórias, né, que são tidas como inacessíveis, mas trazer justamente para o cotidiano, para essas coisas miúdas do dia a dia. E, ao mesmo tempo, questionando essas narrativas que, muitas vezes, acabam enfim, sendo violentas intelectualmente também. Né? Enfim, é um recado, né, sobre esse livro, de onde eles vêm, e espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Muito obrigado e uma boa noite. Você vai fotografar agora, Dani?